os 10 inventores que transformaram a humanidade. E aí, pessoal, vocês já pararam para pensar como seria o mundo sem algumas das invenções mais revolucionárias da história? Tipo, imagina só, ter que acender uma tocha para ler um gibi à noite e mandar cartas que demoravam meses para chegar, tipo na época do descobrimento do Brasil, só que sem as caravelas. Dos celulares que a gente usa todo dia até os transplantes de órgãos, muitas das comodidades e tecnologias que temos hoje são frutos da mente brilhante de inventores que dedicaram suas vidas a mudar o mundo. No vídeo de hoje vamos explorar os 10 inventores que, na minha humilde opinião, foram os que mais transformaram a humanidade com suas criações. Preparados para uma viagem no tempo? Começando nossa lista com um cara que dispensa apresentações. Thomas Edison, o rei das patentes. Sério, esse cara tinha mais de 1000 patentes registradas. Era invenção para dar e vender. E não pensem que ele era só a lâmpada, não. A lâmpada incandescente foi revolucionária, tipo um meteoro na época. Mas Edison também criou o fonógrafo, o avô do toca-discos e a câmera de cinema, que abriu caminho para a nossa querida tela de cinema. Ele dizia: gênio é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Ou seja, suor e trabalho duro. Sem Edison, o mundo seria um lugar muito mais escuro e silencioso, tipo um domingo sem futebol. Se Edison era o rei das patentes, Nikola Tesla era o mago da eletricidade, o rei do raio. Enquanto Edison defendia a corrente contínua, Tesla apostava na corrente alternada que permitia o transporte de energia a longas distâncias, tipo da usina até a sua TV para você maratonar suas séries. Tesla revolucionou o mundo com a corrente alternada, a base do sistema elétrico que usamos até hoje. Sem ele, nada de acender a luz em casa, usar a geladeira, ter internet, jogar videogame, seria o ó. Tesla também é o cara por trás da bobina de Tesla. Um dispositivo que produz faíscas gigantescas. É de arrepiar. E se você acha que o Wi-Fi é coisa moderna, se enganou. Tesla já falava em energia sem fio no início do século XX. O cara era um visionário. Infelizmente, Tesla não teve o reconhecimento que merecia em vida. Mas hoje ele é considerado um dos maiores gênios da humanidade. Tipo um Neymar da ciência. Alô? Alô? Tem alguém aí? Graças a Alexander Graham Bell, o inventor do telefone, a gente não precisa mais mandar cartas. Antes do telefone, a única forma de se comunicar à distância era por cartas, sinais de fumaça, pombo-correio. Imagina a bagunça! Em 1876, Bell fez história ao realizar a primeira ligação telefônica, usando um protótipo que ele mesmo construiu. Era o início de uma nova era. A partir daquele momento, as pessoas podiam conversar em tempo real, mesmo estando a quilômetros de distância. O impacto do telefone foi gigantesco, tipo um Big Bang da comunicação. Alexander Graham Bell não só revolucionou o mundo das telecomunicações, mas também abriu caminho para a era da informação em que vivemos hoje. Valeu, Bell! Guglielmo Marconi, o maestro das ondas eletromagnéticas. Se você está assistindo a este vídeo agora, agradeça a Guglielmo Marconi. Ele é o cara por trás do rádio, essa belezinha que permite a transmissão de informações sem fio. É o pai do Spotify, do Deezer, da rádio que você escuta no carro. Marconi, esse gênio italiano, conseguiu dominar as ondas eletromagnéticas e usá-las para transmitir sinais de rádio a quilômetros de distância. Em 1895, ele realizou sua primeira transmissão e de lá para cá, o mundo nunca mais foi o mesmo. O rádio revolucionou a comunicação, a cultura, o entretenimento. Sem o rádio, não teríamos a televisão, o Wi-Fi, o GPS. Seria um tédio, com certeza. James Watt, a mente brilhante que impulsionou a Revolução Industrial. Preparem-se para conhecer James Watt, o cara que deu um boost na Revolução Industrial.
Watt foi o responsável por aperfeiçoar a máquina a vapor, uma verdadeira revolução tecnológica, tipo um iPhone na época. Sua máquina a vapor aperfeiçoada era mais potente, eficiente e econômica, e rapidamente se tornou o motor da revolução industrial. Ela impulsionou a produção em massa, as fábricas, os moinhos. Foi uma revolução. A máquina a vapor também revolucionou o transporte. Graças a ela, surgiram os barcos a vapor e as locomotivas, que encurtaram distâncias, conectaram cidades e países e impulsionaram o comércio global. É a globalização, meus amigos. Johann Gutenberg, o pai da imprensa e da democratização do conhecimento. E aí, galera que curte um bom livro? Sabiam que a gente precisa agradecer a Johann Gutenberg por essa maravilha? Antes dele, os livros eram artigos de luxo, copiados à mão por monges em mosteiros. Era só para a alta sociedade. Gutenberg, esse alemão genial, mudou tudo isso. Ele inventou a prensa de tipos móveis, uma máquina revolucionária que permitiu a produção em massa de livros. Com a prensa de Gutenberg, era possível imprimir milhares de páginas em um tempo muito menor e com um custo muito mais baixo. Foi a democratização da leitura. A prensa de Gutenberg democratizou o acesso à informação e abriu caminho para a Renascença, a Reforma Protestante e a Revolução Científica. É conhecimento para todos os lados. E aí, galera que curte um carro? Quem nunca sonhou em ter seu próprio possante, né? Pois então podem agradecer ao Henry Ford por tornar esse sonho possível. Ele não inventou o automóvel, mas revolucionou a forma como os carros eram produzidos e popularizou o acesso a esse meio de transporte. Ford era o cara. Ford era um visionário. Ele acreditava que todos deveriam ter acesso a um carro, e para isso precisava criar um veículo acessível, confiável e fácil de produzir. Ele queria um carro para chamar de seu, e foi assim que nasceu o Ford Model T, o carro que revolucionou a indústria automobilística. Com a linha de montagem, a produção do Model T se tornou muito mais rápida, eficiente e barata. O que antes levava horas passou a ser feito em minutos. Foi uma grande revolução na indústria. Preparem-se para voar alto com os irmãos Wright, os caras que desafiaram a gravidade e realizaram o sonho milenar de voar. Em 17 de dezembro de 1903, em Kitty Hawk, na Carolina do Norte, os irmãos Wright fizeram história. Orville Wright pilotou o Flyer, o primeiro avião motorizado e controlado do mundo, por 12 segundos, percorrendo 37 metros. Parecia pouco, mas foi um passo gigante para a humanidade. Esse voo inaugural mudou o mundo para sempre. Os irmãos Wright abriram caminho para a aviação moderna, para as viagens aéreas, para a exploração espacial. Valeu, irmãos Wright. E aí, galera conectada, se vocês estão assistindo a este vídeo no YouTube usando um computador, tablet ou smartphone, agradeçam ao Alan Turing. Esse gênio britânico é considerado o pai da computação moderna. Sem ele, estaríamos perdidos no mundo analógico. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele trabalhou para o governo britânico na quebra de códigos nazistas, incluindo o famoso Enigma. Seus esforços foram cruciais para a vitória dos aliados e salvaram milhares de vidas. Um verdadeiro herói. Ele desenvolveu a máquina de Turing, um dispositivo teórico que estabeleceu os fundamentos da computação moderna. Turing foi um visionário que imaginou um futuro onde as máquinas seriam capazes de pensar como os seres humanos. Que mente brilhante! E para fechar nossa lista com chave de ouro, apresento a vocês Steve Jobs, o mago da Apple. Jobs não foi um inventor no sentido tradicional da palavra, mas um visionário que revolucionou a forma como interagimos com a tecnologia. Ele era o cara que pensava fora da caixa. Ele acreditava que a tecnologia deveria ser simples, intuitiva e elegante. E com essa filosofia, ele transformou a Apple em uma das empresas mais inovadoras e valiosas do mundo. Jobs nos apresentou ao Macintosh,
o primeiro computador pessoal com interface gráfica amigável. Revolucionou a música com o iPod e a indústria fonográfica com o iTunes. E então, ele lançou o iPhone, o smartphone que mudou tudo. Jobs deixou um legado de inovação, design e criatividade. Valeu, Jobs! E aí, pessoal, gostaram de conhecer um pouco mais sobre a vida e obra desses gênios da humanidade? É impressionante como a criatividade e a capacidade de inovação do ser humano podem transformar o mundo, né? Esses inventores não só criaram máquinas e dispositivos, mas moldaram a história, a cultura e a sociedade. Se você gostou desse vídeo e quer continuar explorando o mundo da história, da ciência e da cultura pop, já sabe, né? Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Também compartilhe este conteúdo, assim você contribui para a conscientização e a educação de mais pessoas. Valeu, galera! Até a próxima!